Como é que eu acho que estou nesta categoria de 0 a 10? Bem nessa do arranque, A não é? resistência está na base de tudo mais alguma coisa. Bem-vindos e bem-vindo Mário Barbosa Muito obrigado. ao nosso Viva podcast, Pedro. ao Step Talks. É um prazer ter-te aqui. Mais uma das nossas longas conversas, não é? Nós já tivemos muitas conversas Sim, 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 sobre muitos bastantes. tópicos, não é? Muito diferentes Sim, também. sim, sim. E alguns deles vão emergir aqui também, mas E é sempre um prazer falar contigo. E então, nós tenho aqui umas notas, trouxe aqui uma cábula para me lembrar é aqui de isso. alguns tópicos. Trabalho de casa, bem feito. Sim, um trabalho de casa, e também com a ajuda da Inês, e realmente estamos a chegar àquela fase do ano, a aproximarmos do fim do ano, não é? Do final deste ano, a pensarmos como é que correu, como é que será o próximo, e toda a gente pensa logo naquelas listas dos objetivos, nos É, papelinhos, não isso. é? Em que, ok, o que é que vamos fazer para o ano? Vamos salvar o planeta, vamos perder peso, vamos mudar de emprego, ou vamos arranjar, evoluir na nossa carreira, seja dentro da mesma empresa, seja diversificando. Portanto, isto aqui varia muito, claro, de pessoa para pessoa, mas o que eu queria te perguntar, dado que tu és um especialista também de coaching e tens muito interesse e gosto nestas áreas mais de soft skills e de conhecimento humano, Isso. de autoconhecimento, e antes de te apresentar um bocadinho mais, eh, o que é que significa isto, transformar estes objetivos e de que forma é que podemos passar à ação, não é? Portanto, é sempre aquele desafio de pormos aquilo tudo no papel Ok. Sim, e a começar alguma ignição, não é? coisa. Acho que estás a falar da ignição, como é que nós passamos da contemplação para a ação Sim. propriamente dita. Deixa-me começar só por ressalvar aí, que disseste como correu o ano, e de facto é mesmo, a sensação é sempre mesmo essa, todos os anos. Para mim, um marco exemplificativo disso é o Natal. Há poucas semanas apercebi-me, já estou outra vez às portas do Natal. No Natal passado sabia, quando eu der por ela, já estou outra vez no Natal. E aí está. Os anos correm e essa inércia de provocar mudanças, lá está, dia após dia, quando damos por ela e já vou a meio do ano e agora já não vale a pena, e afinal não consegui, é mais um ano que não vou conseguir. Eh, o que eu faço, outra coisa curiosa é que estava convencido no meu subconsciente, sem eu pensar exatamente nisso, eu ainda há pouco fiz o meu resumo o meu plano para este ano e já foi há meses, não é? E há lá partes, até é interessante ter essa constatação, porque há lá partes que eu Sim, revisitei-o há pouco e eu não peguei nisto, ficou no esquecimento. Há aqui o fazer. sempre esse Mas, desafio, não é? mas o que eu recomendaria, eu acho que há dois, há umas forças de bloqueio muito grandes para essa chama de ignição de mudança a acontecer. A primeira é a falta de clareza, não é? Quando tu não sabes exatamente o que é que queres, que valores é que te regem, para onde é que queres ir, que direção é que queres tomar, torna-se difícil comprometeres, justificares ao teu cérebro e à tua mente, opá, por favor, dá-me energia para investir nesta coisa, se não lhe tiveres muito, muito claro o que é que tu queres obter daí. Não é? Porque o cérebro é preguiçoso, no sentido conservador, vá, conservar a energia, não é? E se tu não tens exatamente muito claro e muito exposto e dialogado com a tua mente, com o teu cérebro, o que é que tu vais obter daí, vai ser muito difícil convencer a tua mente a estar atenta às coisas que tu queres. Portanto, essa clareza passa, e podemos só começar já a juntar aqui um bocadinho do prático. Eu acho que a primeira coisa que as pessoas devem fazer, se não o fizeram, isto não é para toda a gente, será mais relevante para quem nunca pensou a fundo que valores é que a regem, quais são os aspectos importantes da vida para si, e pelo menos ter um top 10 dos valores mais importantes. Quando eu estou a falar de valores, digo, por exemplo, sei lá, coisas como coragem, a verdade, não é? Viver uma vida de acordo com a verdade, incorporar algum divertimento ou contemplação, beleza. eh, uma palavra que em português tem sempre dificuldade de encontrar, wonder, não é? Incorporar alguma. O Surpresa, wonder maravilha, é maravilha, é mais estupefação. maravilha isso, que normalmente nós distraímos quando vamos para a natureza ou a ver animais a brincar. E podem ser outras coisas, como por exemplo resiliência, sentir que estamos no controle das nossas emoções, não é?
Isso é a primeira coisa a perceber, porque os valores estão na base de todo o desalinhamento e o desalinhamento provoca atrito. E mais uma vez, voltando outra vez ao cérebro preguiçoso ou conservador, atrito é gasto de energia, não queremos isso, não é? Portanto, a primeira coisa que eu diria seria fazer algo como este exercício. Eu tenho aqui, não se vai ver penso que não se vai ver na câmara, mas o que eu estou a mostrar é uma roda, uma espécie de uma espécie não, é uma tarte que nós podemos dividir em fatias. Eu diria ficar pelas 8, no máximo 10 fatias, porque senão também torna-se muito complicado. E em cada fatia, lá dentro tem uma escala, desenhamos uma escala, não precisa ser nada muito concreto, de 0 a 10, por Uhum. exemplo, e damos um nome a cada fatia. Portanto, uma das fatias, pronto, o definir o que vamos pôr nas fatias também é um exercício em si, não é? Ok. Pode ser importante, e está relacionado com os nossos valores e vai fazer emergir os nossos valores. Pode ser relacionamentos, não necessariamente amorosos, podemos decidir ter uma fatia especial para os relacionamentos amorosos, porque são realmente uma coisa diferente dessa categoria. Trabalho, lazer, família, Sim. também podemos separar das relações, não é? Muita gente faz isso, eu acho que faz sentido. Finanças, pode ser uma coisa importante, se ainda não estiver estabilizado, ou se tivermos vontade de ter algo mais, sabe, pode até ser segurança psicológica, Ok. etc. Self-improvement, não é? Que abarca um bocadinho disto tudo. E depois olhamos para essas categorias e fazemos uma pergunta muito simples, que é como é que eu acho que estou nesta categoria de 0 a 10? Completamente realizado, 10, pronto, ótimo, não vais ter que te preocupar com isso, nem vale revisitar. E até mesmo até ao 8, nem vale a pena investir. E começas a categorizar, epá, nas relações amorosas realmente sinto muita falta, estou sozinho, estou solteiro e sempre quis, ou não tenho família, etc. Na família também podia dar um score baixo. No final, olhamos para a roda e se a pintarmos, não é? Ficamos Uhum. aqui com estas áreas e provavelmente vai estar, nem sempre, nem toda a gente, mas acho que é normal haver aqui um desequilíbrio, não é? Umas fatias Sim. quase preenchidas, outras. E é escolher 2, 3, não muitas, não é? Ah, porque o foco, lá está, depende da clareza e também depende de nós não dispersarmos a nossa atenção por tudo e mais alguma coisa. Escolher 2, 3 áreas importantes e a partir daí passar para um inventariamento mais, acho que inventei uma palavra, mas pronto, uma análise mais detalhada aí dentro dessas áreas. Começar a pensar, ok, antes de mais, depois de ter feito também o exercício de valores, e já agora voltando ao exercício de valores, uma forma engraçada e lá está, de juntar um bocadinho de divertimento e de fun a uma descoberta de valores é, por exemplo, usar uma coisa como isto, que é um baralho, ah, em vez de irmos só à net e andarmos a ver valores, é um baralho que tem uma carta por cada valor, vários valores sugeridos e algumas cartas em branco para nós incluirmos. E depois olhamos para estas cartas e vamos colocando em colunas de importa muito, isto é muito importante para mim, isto importa alguma coisa, e isto não importa muito. Essa é a primeira fase, e aí conseguimos fazer logo a primeira destilação e perceber onde é que estão as grandes áreas de valores importantes para nós. Depois pegar naqueles que importam muito e daí chegar a uns 10 ou 8, guardar isso, pensar um bocadinho do porquê é que isto é importante em mim e começar a imaginar situações, ok, onde é que eu consigo expressar, por exemplo, a minha curiosidade? Que formas é que eu já conheço para expressar a minha curiosidade? E algumas pessoas vão pensar, ok, eu estudo muito, leio muito e isso dá-me muito prazer, acho que já estou bem preenchido aí. Outras pessoas, se calhar, sentirão que não. E então, uma das Uhum. coisas a fazer é adotar um espírito de criança, que é outra coisa que eu não referi. Eu acho que é importante quando se faz isto, é tentar regredir para esse espírito de curiosidade aberta, que não é só pensar no vou Sentimos. fazer mais disto ou menos disto, é o que é que eu posso fazer de novo. Isso normalmente é de onde vêm os maiores frutos, não é? Especialmente se já tivermos uma certa idade, se continuamos a fazer as mesmas coisas e ainda não estamos onde estamos, se calhar o que precisamos é, eventualmente até de abandonar algumas e substituir por outras e procurar coisas diferentes.
Ah, Muito interessante. Então, é, isto é já aqui no fundo, um icebreaker. Começamos bem este podcast já com dicas práticas de como é que se pode sim, arrancar este processo, isto é não é? uma ferramenta de coaching muito utilizada, é muito interessante. Algumas pessoas, normalmente há sempre surpresas, as pessoas não estão à espera de ver a família tão abaixo das finanças, por exemplo, o quê? Há sempre uma surpresa ou outra. Nos valores é a mesma coisa, há sempre surpresas engraçadas. Ah, e estas ferramentas mais basilares, que eu recomendo que sejam os primeiros passos, depois servem para fazer um inventariado maior, mais profundo, que foi o que eu fiz este ano, por exemplo, eu costumo fazer. Até tenho aqui impresso só para. Isto é um exemplo, mas eu acho que é importante nós confrontarmos primeiro o nosso eu ideal, não é? Aquelas Uhum. coisas que nós gostávamos de ser, mais corajoso, eu gostava de ter a coragem de fazer isto, eu gostava de ter a energia e o drive e a confiança para fazer aquilo e aquilo outro, ou de experimentar, não sentir esta quantidade de medo quando penso em certas coisas. Portanto, eu acho que é importante, e vamos voltar a falar nisto de certeza, na área, quando entramos mais na área de negócio, porque bate na visão, e a visão, não a visão ocular, ok? A visão do terceiro olho, como se costuma dizer. A visão que nós temos para nós, ah, nós revisitarmos, cultivarmos e criá-la e banharmos-nos nela de vez em quando, regularmente. Muito importante fazer isso. Banharmos de novo e emergirmos na visão. Com nova energia, nova carga, com É, mais capacidade, não é? sim, e relembrarmos do que é importante para nós, ou mesmo das coisas que nós nos comprometemos, e lembrarmos da sensação que foi ao desenhares a tua visão e ao escrever. Eu recomendo que seja escrito, Sim, porque isso obriga a desacelerar um bocado o teu cérebro. Quando nós escrevemos, não é por acaso que as pessoas gostam de escrever, quando nós desaceleramos o cérebro, porque a mão é mais lenta do que o pensamento, não é? Nós obrigamos o cérebro a pensar mais devagar, a focar, a não começar a pensar em 5 coisas relacionadas e manter o foco. Portanto, obrigamos a mente a abrandar. Portanto, depois, ao fazermos essa visão escrita, há um certo poder na visualização e na expressão escrita em que nós conseguimos vivenciar. É um bocado estranho, mas eu acho que toda a gente reconhece isso. Nós acabamos por conseguir vivenciar as coisas, assim como vivenciamos o medo ao imaginar que vamos para uma coisa perigosa qualquer e sentimos aquele medo, também é possível sentir uma centelha daquelas coisas que nós podemos obter naquela situação imaginada prazer ideal. de É, o prazer, atingir, não é? o ver-te, até eu também é uma coisa que eu recomendo fazer, não funciona para toda a gente, não funciona para toda a gente, mas fazer visualização enquanto estar a escrever a visão, imaginar-se nos espaços onde quer estar, numa casa que responda àquilo que ela idealiza, sem o medo de, ei pá, eu estou aqui No com local que quero cenários. viver, Não, não é? eu digo, sem estar com medo de, eu estou para aqui a armar, a imaginar uma casa incrível, e não sei o quê, e uma Não. família cheia de filhos. É deixar esse ego de lado, esse ego a falar, é medo a falar, etc. Estou É outra vez a imaginar. sonhar, a Se eu imaginar. pudesse escolher, é isso, é sonhar mesmo, sonhar, mesmo que não pareça execuível, era se eu pudesse escolher, se eu tivesse a varinha de condão, onde é que eu ia estar daqui a 5 anos, e podemos fazer esse exercício, tentar atirar um bocadinho Excelente. mais para a frente para não parecer tão, não corrermos o risco de nos parecer ridículo estar a imaginar aquilo. Portanto, vermos nos sítios, com as pessoas que nós queremos, a fazer coisas que nós queremos e imaginar o que é que isso é. Fechar os olhos ajuda, se for caso. ah, e imaginarmos naquele cenário, naquele sítio, e ao mesmo tempo, depois de nos vermos naquela situação, fazer a pergunta que às vezes é um bocado dolorosa, não vou dizer que não seja. É preciso também um grande grau de honestidade e de humildade neste, Uhum. neste exercício, que é: o que é que eu preciso me tornar para poder estar neste cenário, né? Poder habitá-lo na Que verdade. metamorfose é que eu tenho que ter Isso, para atingir ou caminhar isso, nesta direção, é? isso. E Parece muito poderosa essa isso. mensagem que estás a passar. É sem dúvida poderoso. Não, parece mais simples que o que é, lá está, estar relaxado. Quem gostar de meditação, antes de fazer esse exercício, pôr uma música que goste, se for o caso, relaxar, baixar as defesas, deixar que o ego fique de lado
e lá está, ligar aquela curiosidade infantil, deixa-me explorar aqui na minha cabeça, e no meu coração, vá, sempre com uma mão no coração, explorar estas coisas, imaginar o que é que eu poderia tirar daí e depois fazer aquele confronto mais, um bocadinho mais cerebral e poderá, lá está, como eu disse, ser um bocadinho mais doloroso, de o que é que eu vou ter que mudar, e a partir daí é identificar, o que é que quando temos estas coisas já fabricadas, construídas, surge a altura de criar, os passos para a visão, ou seja, já temos uma direção, já estamos a dizer à nossa mente: "Ok, é para aqui que eu quero ir", e agora é começar a pensar: "Ok, aqui no domínio da família, como é que eu me posso aproximar mais?" Imaginemos que é dos meus pais. Sinto que estou um bocado distante, o trabalho e a azáfama do dia a dia tem-me colocado mais longe. Qual é o próximo pequeno passo? E isto é uma fórmula que eu acho que é interessante para tudo, em qualquer transformação. Ter muito cuidado com a dose de transformação e a rapidez da transformação que se quer fazer. É verdade que algumas pessoas deixando de fumar de repente, pronto, isto é um exemplo que se calhar não é muito bom porque há uma adição e há Uhum. uma dependência química aí metida ao barulho. Mas para pessoas que já têm que estão que já reconhecem que têm alguma dificuldade em fazer transformações, porque se frustram facilmente e voltam ao mesmo lugar ou às vezes até pior, eu diria que é sempre importante pensar no qual é o próximo pequeno passo que eu posso fazer que me leva na direção que eu quero, sem pisar os valores que eu defini no início da minha exploração, não é? Os valores vão estar lá para nos darem as fronteiras, porque nós podemos pôr pedras de estrada em todo lado. Os valores ajudam-nos a balizar, não, ali eu não vou pôr, isto contraria um valor qualquer meu. Se eu puser aqui a pedra ou a semente, vá, neste solo mais fértil, é melhor. Muito bem, quem nos está a ouvir certamente já está a pensar em fazer uma roda, em começar a olhar para Eu as acho que 10 sim. ou para as áreas mais importantes da sua Se vida, em nunca fizeram, façam. classificar, como o Mário teve, como tiveste aqui a É isso. explicar, e isso é um primeiro passo, um trigger para vencer aquela inércia do arranque, não é? O famoso Sim, síndrome da página em branco, do síndrome de estudante, não é? é a resistência. Isto também é uma coisa que eu falo muitas vezes. Há pouco falei da fricção, acho eu. A resistência está na base de tudo e mais alguma coisa, dos nossos padrões de comportamento, desta dificuldade de criar hábitos, de largar hábitos maus e chegar a hábitos melhores. Para quem ainda não conhece, o Mário Barbosa é um coach executivo, portanto, tem uma carreira de mais de 30 anos na tecnologia, desde empresas como a É isso. 4SI, que depois também fez parte da IBS, a Alert, também uma grande empresa de Claro. tecnologia na área médica, de software, Critical Software, uma das empresas mais reputadas a nível nacional e internacional no desenvolvimento de software, portanto, uma carreira de sucesso e depois uma grande mudança, não é? Portanto, e passar por desafios e no fundo, por um burnout, não é? Como tu contaste, e por uma reinvenção e uma profunda transformação pessoal. Queres partilhar connosco de que forma é que isso também te enriqueceu, de que forma é que e como é que isso aconteceu e como é que surgiu esta questão do coaching executivo que tu tens É estado a isso. ajudar as empresas e as pessoas Pronto, antes de mais, um obrigado por todas essas entidades que aí falaste, porque ajudaram a formar o que eu hoje sou em dia, hoje em dia, não é? Todas elas tiveram um papel na construção do que eu sou hoje em dia. Pronto, falaste aí na ruptura. Pronto, eu durante cerca de 30 anos exerci funções relacionadas com engenharia de software, assumi vários papéis, acho que explorei o suficiente desde simplesmente andar a construir os bloquinhos, não é? Ou seja, developer, também a coordenar algumas equipas. Fiquei-me um pouco por aí, não saí daí. Sempre, a parte técnica era sempre o que me puxava mais. No entanto, por trás desse percurso todo, sim, houve atribulações pessoais, uma ou outra tragédia pessoal como nós todos temos, não é? Eh, Algumas relações falhadas também, que também contribuíram Uhum. para o meu crescimento como pessoa, e uma experiência de vida que olhando agora em retrospectiva, hum,
esteve na base de, lá está, dessa ruptura que não foi planeada, foi forçada, esse burnout que sucedeu ao fim desses anos. Esse burnout foi antecedido de uma frustração crescente no ambiente de trabalho, sentir-me cada vez menos bem, eh, com períodos de produtividade e o que a mim me parecia uma improdutividade inaceitável, não é? Daqui logo se nota o julgamento que eu sempre tive na minha cabeça, que vem desde pequeno, né? O que se chama de inner critic, aquelas vozes que nós temos na nossa cabeça que não são todas Internas, nós, críticas. podemos voltar aí, mas não necessariamente. Ah, uma adolescência que eu agora olhando para trás percebo que foi muito desconectada do mundo, muito desconectado disto, e agora Sentir. a legenda áudio estava a pôr a mão no coração, muito a viver na cabeça, o que ainda faço muito, não tenho problemas em dizer, mas agora conscientemente. E sem conhecer muito bem o que é estas coisas que impulsionavam o meu comportamento, sem explorar isso, penso que seria também medo de explorar as emoções, não é? Ok. Alguma iliteracia emocional e todas essas coisas, quando nós não endereçamos as fundações que estão mal colocadas, começamos a pôr mais pedras, mais desequilíbrio, pronto, e um dia isso desabou, não é? Acabou por desabar. Isso desabou primeiro com alguns avisos, 2 episódios de depressão. Um deles, pronto, teve muita justificação ambiental, não fora do meu controle. De Ah, episódios externos que sim, sim, aconteceram, no sim, e fundo. que isso também acontece, obviamente. Mas os períodos depressivos e a depressão que tive, e esta última depressão, que eu na altura não percebi que era um burnout, foi de facto uma coisa. Eu fui ao inferno e voltei, estou cá, mas estive lá Uhum. uns meses valentes. Burnout não é brincadeira, não fazia ideia que se pudesse chegar a esse ponto. Eu posso descrever muito por alto, acho que ajuda, até pelo menos para tentar acender nas pessoas a necessidade de pôr travões, se sentem que estão a ir para um caminho de energia cada vez desaparecer mais, a motivação a desaparecer, que estão num ramo que parece que estão na passadeira elétrica Num e que não certo sítio. conseguem sair daí. Essa passadeira pode estar a levá-los para um sítio muito feio. E eu posso descrever o que é que esse sítio muito feio pode parecer. No meu caso, são experiências únicas, mas pronto. Pode parecer passar o dia no sofá deitado, ou grande parte do sofá deitado, e sentir tremores físicos Ok. e só pensar, eu quero fazer reset, ou preciso fazer reboot ao sistema, preciso dormir meia hora para conseguir lidar com a ansiedade no corpo, a ansiedade que deixa de ser Física. só pensamentos ruminantes e passa a ser uma sensação física de algo terrível vai acontecer, sem conseguires pôr o dedo no que, mas aqui não se passa nada, o que é que vai acontecer de terrível? Não No fundo, sei. somatizar no corpo o que a É uma mente somatização não está incrível, a sim. conseguir processar ou Sim, lidar, sim, não é? sim, sim. Portanto, há ali uma descoordenação e uma desconexão completa entre a tua mente e o teu corpo, e cada um está a barrar para o seu lado, e isso incapacitou-me por completo de trabalhar. Completo. Tive que estar em casa de baixa mesmo, Sim. durante uns meses, e fazer uma reintrodução muito suave. Foi um processo muito penoso em que eu lembro que quando bati no fundo, bate-se sempre no fundo e é bom bater no fundo porque a partir daí temos Só pode impulso, melhorar. é onde temos chão para empurrar, é um bocadinho isso. O pensamento que mais me assolava a cabeça era, eu nunca mais vou ser capaz de trabalhar, nunca mais vou ser capaz de ser sustentável e ter uma vida, ou até de sentir alguma emoção positiva, não é? Porque eu estava num lodaçal só de catástrofe Sim. e até eu não sei se diz em português, tentar encontrar outra coisa, de abafamento das emoções, porque quando as emoções são tão fortes, as Sim, está a negativas, enterrá-los, a pôr tu debaixo. tens que suprimir. Isso também é o problema de muita gente, acho que toda a gente reconhece isso. Suprimir as emoções negativas, o problema é quando se suprime as emoções, vão todas, não é? As As boas e negativas as e as más. positivas. Isso. Portanto, é um problema complicado.
Portanto, felizmente consegui sair do buraco, como acontece com quase toda a gente faz, mas obviamente houveram repercussões, nomeadamente na minha relação amorosa, né? Eu sou casado e tenho 2 filhos, não falamos nisso, né? Eu sou casado, quer dizer, não tenho 2 filhos, era casado, até muito recentemente. Uh, Só que o burnout não nos destrói só nós, ou não nos corrói, e quando eu digo destrói, agora que estou de fora, é no bom sentido, porque quando para alguma coisa expandir, ela tem que partir primeiro, Sim, se for crash and dura, burn né? para Exato. depois levantar. Mesmo com o coração, as pessoas que sofrem um heartbreak, né? Normalmente emergem daí, depois de fazerem o seu luto e etc. Todas elas, quase sem exceção, reportam que têm um coração maior, não é? Sentem um coração maior, mais facilidade de sentir amor pelas outras pessoas e etc. Portanto, neste caso foi igual, portanto eu acabo por estar agradecido de certa forma que me tivesse acontecido isto, porque tenho alguma pena que eu não tenha conseguido desviar o meu percurso para onde desviei agora, sem ter acontecido um evento tão Duro. drástico com tanta consequência, e uma das consequências, lá está, acho que já se percebeu, foi um divórcio, não é? Sim. Ah, e agora, no meu caso, foi preciso um abanão muito grande para eu recorrer a estas ferramentas, carregar na pausa e pensar, não, não vale a pena repetir estes padrões. A fórmula do tenta mais, tenta melhor, não estás a fazer, não estás a insistir o suficiente, não é? Que é um bocado autoflagelador, essa perspectiva de, não, tu é que não estás a fazer mais, faz mais, esforça-te mais. Hum, e pronto, no meu caso, eu bati na parede, fui obrigado a parar, Sim. e depois de recuperar, e também por ter sido forçado a, ok, alguma coisa tem que mudar, ou melhor dizendo, muita coisa mudou, ok, vamos aproveitar, foi inevitável para mim, não foi uma escolha, a questão, vamos aproveitar este momento, estilhaçaste, estavas no chão e agora já estás de pé, vamos aproveitar para replanear a vida. E fui replaneando, mesmo depois dessa recuperação, não é? Quando já comecei, quando as minhas capacidades intelectuais e emocionais começaram a ficar mais estabilizadas, lá está, eu recorri a essa abordagem de criança, de curiosidade, e voltei a explorar coisas que eu gostava quando era criança e que deixei de fazer durante a adolescência e, em alguns casos, durante a idade adulta, como por exemplo, voltei a estudar filosofia, Incrível. comecei a estudar psicologia mais a fundo. Não estou a falar de ir para a universidade ou nada assim, estou a falar de Estudo começar a próprio. consumir conteúdos que ao início, quem lá passou percebe, dá algum trabalho distinguir a palha do joio, porque há muita coisa, a abundância de informação hoje em dia é incrível. Ah, e comecei a expandir os meus horizontes, as minhas maneiras de pensar, comecei a confrontar-me com alguns relatos de pessoas de experiências semelhantes às minhas, não é? Sim. Que é aquela coisa que intelectualmente nós sabemos, quando as pessoas têm mais ou menos os mesmos problemas, não é? Nós temos aqui o mesmo motor, a Somos mesma seres humanos. biologia, que, exato, somos humanos, temos mais ou menos a mesma biologia, mas não é a mesma coisa nós intelectualizarmos ou de alguma forma sentirmos através de relatos emotivos ou não, ou experiências de vida. E aos poucos comecei a conseguir expandir o que eu chamo, que acho que é o que eu gosto de pensar que é a minha missão, espero estar a ser realmente honesto comigo, julgo que é isso, que é, o que eu mais gostaria de fazer é ajudar as pessoas a expandir a sua consciência. Ok. E se calhar depois requeriria de explicar melhor o que é que quer dizer com isso, mas passa um bocadinho por expandir o coração, expandir a mente, ah, olharmos para nós de uma perspectiva de terceira pessoa, que é uma ferramenta também, eu acho que é mesmo uma ferramenta potentíssima para dissolver Interessante. medos e etc., analisar as situações. ah, ah, e pronto, e o coaching surgiu como? Quando eu cheguei a uma situação em que, ok, eu consegui vencer, não só consegui sair daquele buraco, como consegui desconstruir, mesmo em grande parte, a transformação é incrível, ainda hoje em dia olho para trás e penso como é que é possível. Consegui derrotar uma ansiedade
diária, constante, basilar, que me impedia de fazer montes de coisas, que me comprimia, lá está, mais uma vez, o coração e a mente. Ah, que era, olhando agora para trás, percebo que era um sofrimento escusado e que tinha um Mas que peso foi muito importante e grande. teve um papel na tua Mas vida, foi, como já foi, foi, teve, vimos, como tu obviamente, disseste. obviamente que sim, sim, sim. E depois de desconstruir essas coisas, eu comecei a, ok, mas como é que eu fiz isto? E comecei a olhar para trás, ok, pronto, eu estudei muita coisa, ou seja, usei da minha curiosidade como ferramenta, alimentei a minha mente com mensagens positivas, desafiei as minhas crenças, tornei-me um bocadinho mais cético, mas um cético mais saudável, um bocadinho mais cientista, ok, deixa eu experimentar. Porque é que eu Boa. digo que não gosto? Ou, não, isso não é para mim. Se não experimentei, não faz sentido. Portanto, Queres dar um exemplo? Por exemplo, ah, sim, por exemplo, olha, isto que estamos a fazer agora não sim, podia ser melhor exemplo. Portanto, no meu mindset anterior, o medo teria tomado conta, não te de porias à mim prova. e não me punha à prova. Não teria a capacidade de perceber que às vezes esse medo, já agora é uma dica para vocês, caso nunca tenham reparado nisso, porque não é nada intuitivo. O medo e a excitação são, eu nem diria duas faces da mesma moeda, elas são a mesma são duas metades da mesma face da moeda. Porque, por exemplo, esta experiência que é nova para mim, que requer exposição, vulnerabilidade, que eu vou tentar fazer da melhor maneira possível, hum, nunca antes desta minha expansão de consciência eu teria encarado como se não uma experiência, um cenário ameaçador. Pode ter consequências, mas vais-te expor, e as pessoas vão ver que não és um coach excepcional ou não sei o quê, vão criticar. Ah, e parece tudo medo. No entanto, quando nós olhamos para o medo com curiosidade, Uhum. lá está mais uma vez, ah, muitas vezes é a excitação, portanto, aquela ansiedade, eu nem diria tanto medo, mas se pensarmos na ansiedade, não é, antes de fazer alguma coisa, por exemplo, ir para um palco, muito, muito daquele formigueiro e daquela excitação, lá está, agora já Uhum. estou a usar a palavra de forma circular, muitas vezes é excitação, é a tua mente contente e vou O experimentar qualquer coisa thrill, nova, eu o quero saber o que é que entusiasmo, eu quero saber o que é que está aqui. É quase como nos tempos curiosidade primórdios, ui, aquele arbusto tão verdinho e eu vejo ali umas coisas vermelhas, porque aquilo quero ir lá já ver o que é que lá está, que não é? está ali a mexer. E se nós conseguirmos treinar um bocadinho, e lá está, a visualização é uma técnica interessante, imaginarmos na situação e imaginarmos-nos num role, num papel de, ok, por exemplo, no meu caso, eu fiz esse exercício para estar aqui, não é? Posso partilhar um bocadinho do que é que esse exercício foi. Portanto, foi um exercício de pôr um pouco de lado o ego, do estilo, não, tu tens que parecer profissional, tens que demonstrar competência, tens que mostrar que sabes o que estás a falar, não é? Tens que deixar isso, na minha ótica, deixar isso de lado e focar-me, não, o que eu quero, qual é o meu propósito e a minha missão, é ajudar as pessoas a ter uma vida melhor e libertarem-se de algumas das Muito coisas com bem. que eu lidei, por exemplo, não é? É uma perspectiva de serviço. Eu estou aqui para fazer Sim, ofertas. era isso que eu era um dos pontos que eu queria aqui falar e tenho É aqui isso. mais outros pontos para falar, que já vou passar para eles, mas é, antes de mais, um agradecimento nós temos a tu teres tido esta coragem, e não só agora, mas também parabéns pela coragem que tiveste ao mudar de vida, não é? Em, Sim, neste momento de viragem e tu tens uma vida estável de engenheiro informático, mais ou menos a vida completamente garantida, e procurares algo totalmente diferente, mas que preenche certamente muito mais e que certamente que, além de ser um desafio, também é, como tu é isso. disseste, uma excitação, de alguma forma, É um isso. medo, excitação, mas algo Isso, de isso. explorar, tal como os Sim. portugueses, quando se puseram nas naus, naquelas cascas de nós, nas caravelas Isso e foram para mesmo, novos isso mundos, mesmo. tu estás a partir para um novo mundo e isso é mesmo muito interessante. Eu só queria partilhar também uma estatística que eu li que realmente os seres humanos, os adultos, vamos chamar-lhe assim, passam em média pelo menos por um desafio de saúde mental e o Hum, burnout é um dos clássicos, não é? Portanto, que não diria que toda a gente que está aqui a ouvir-nos já passou por um burnout, mas certamente tem alguém próximo que já passou, quase certo, se sim. é que não passou a própria pessoa. E realmente são momentos de viragem. E também partilho aqui uma fábula muito interessante, de umas águias que existiam no México, em que estas águias normalmente demoravam
duravam 20, 30 anos, mas algumas destas águias desta espécie, isto é uma fábula, Uma claro, fábula, sim. que, que se entravam dentro de umas caves, de umas cavernas, de umas grutas, e a meio dessa, quase nesses 20, 30 anos, e pegavam e partiam partiam as garras nas rochas e sangravam e partiam o bico e arrancavam as penas do corpo. E eles sangravam e durante 2, 3 meses eles estavam ali num período, num escuro, num período de dor, num período de sofrimento, Sim, mas no final as garras voltavam a crescer, o bico voltava a crescer mais mais forte. forte e as asas, as penas voltavam a surgir. E, segundo este mito, que estas aves duravam o dobro, não é? Portanto, ao renascerem, elas vinham com uma renovada energia, uma Isso. força muito, muito potente e voltavam com nova energia. Portanto, eu achei muito curiosa esta história e de alguma forma, aqui, quando estamos aqui a Sim, conversar sim, destes e é temas. relevante para este relato que eu estou a dar, sim. Eh, o mesmo se aplica às árvores, por exemplo, algumas árvores que não se, se as árvores não forem sujeitas a vento, não é, e intempéries, vão nascer muito mais frágeis, não é? Vão crescer muito mais frágeis, vão partir, não é? Porque não têm o maltrato, chamemos assim, a austeridade. Eh, E de facto a mudança muitas vezes ocorre depois de um período de sofrimento, de perda, etc. Isso é de facto, não é o único caminho, atenção, não estou a dizer que seja o único caminho, mas para muitas pessoas é uma forma de transformar rápido. O que eu, o que eu pretendo é que, é que as pessoas não tenham que ir por aí. Agora, eu apercebi-me que comecei a deambular, eu faço isso muitas vezes, acabei por não falar de como é que eu cheguei ao coaching, não é? Pronto, como é Sim, que. se pudesses ser É, concreto e dar isso, a. isso. Sim. Pronto. Depois de eu ter, chegado às transformações que consegui chegar, passou-se a fase de perceber: "Ok, mas como é que eu cheguei aqui?" E não era muito claro. Ainda hoje não é assim 100% claro. Eu sei algumas coisas. No entanto, fui-me focando nisso, fui pensando nisso e percebi que o caminho primeiro há 500 caminhos diferentes e que o caminho é diferente para cada pessoa. A minha fórmula não me serve grande coisa na minha prática profissional para recomendar às pessoas. Eu posso oferecer, olha, no meu caso foi assim, como eu estou a fazer aqui, a dar a minha partilha, não é? Claro. Ah, e então foi aí um bocadinho que surgiu o coaching como eu preciso de um set de ferramentas qualquer que me permita ajudar as pessoas a explorarem-se e encontrar esse caminho próprio. Portanto, tem que ser algo que não seja formulaico, que não seja dar receitas, porque eu não acredito muito nisso. Há receitas, as receitas são tão mais eficientes quanto mais genéricas e mais core sejam. E o coaching uma metodologia, e uma estrutura de como ter as conversas com as pessoas que nos permite ajudar a pessoa a chegar às suas respostas, porque o coaching diferencia-se muito de outras modalidades. Uhum. Há muitas pessoas, a maior parte das pessoas que eu tenho apercebido que nunca exploraram o que é que o coaching é, associam com o coaching, até porque a palavra é muito infeliz, com a mentoria, o dar receitas, lá está, dar conselhos, e o coaching tradicional, ou pelo menos da escola que eu sigo, que eu gosto de chamar de coaching puro, parece um bocado conceituoso, mas não é nada disso, pelo contrário. Quem se formar em coaching, como eu fiz, através de uma escola acreditada, vai levar incessantemente com a mensagem: nós não estamos cá para dar conselhos, nós não estamos cá para dar conselhos, nós estamos cá para criar um espaço seguro, onde a pessoa se sente tranquila, tal como tu estás a criar aqui comigo, eh, e ajudamos-la a explorar caminhos Muito diferentes, bem. coisas que nunca fez, etc. Porque Muito o bem, então coaching é pegando isso. nessa dica do que estamos a falar e agora tentando olhar então aqui para quem já, ok, já se estabeleceu as metas, tu deste aqui um É isso, plano claro para estabelecer as metas, já começou o ano, vamos imaginar, já estamos em é janeiro ou isso. fevereiro ou março e começa a ter alguma dificuldade ali, alguma hesitação, o objetivo não está a sair do papel, mas quer manter a consistência, mas a motivação está a desvanecer. Algumas dicas que tu queiras partilhar aqui quando não está a correr exatamente como Hum. é planeado?
Ora bem, práticas e sim, a motivação, a de crescer, eu diria que muitas vezes eu acho que o que convém é investir a sério no porquê de escolher, de ter escolhido aquele caminho, não é? O porquê é sempre a parte basilar. A motivação, há estudos, como deves imaginar, imensos estudos acerca da motivação e da mudança e etc, não é? E todos eles andam à volta de, mais uma vez, aquilo que eu disse disse que íamos voltar aqui, clareza das visões, perceber muito bem porque é que nós estamos a perseguir essa meta, porque é que a definimos. Portanto, metade da garantia de não irmos perder a energia, ao seguir aquela meta, é estar muito claro para nós porque é que eu quero isto, o que é que eu isso é vou obter fundamental. daqui. Isso já é garantia, porque se nós estivermos, lá está, se estiver a sair do coração, a vontade estiver a sair do coração e for realmente uma coisa que está em alinhamento com o que tu és, na verdade, não é? Com o que tu queres mesmo expressar, isso já é meio caminho andado para o objetivo se cumprir. Agora, há também algumas técnicas, algumas metodologias que até são conhecidas na área dos negócios, o coaching não foi o coaching que inventou. Por exemplo, quando definimos um objetivo, pegarmos naquele acrónimo, o SMART ou a extensão SMARTER, não é? Uhum. Manter as coisas específicas, eh, geríveis, não é? Eh, eh, Ser fácil de as manter, serem atingíveis, que voltamos àquilo que eu disse há pouco, escolham passos pequenos, vão experimentando, ver o que acontece, para depois corrigir. E tem que ser, temos que impor também um tempo, uma janela, porque se não pusermos um tempo e uma janela, estamos a dar aso para que ok, amanhã faço, ainda não peguei, mas pronto, um dia de lá chegar, não é? Ter uma meta, ajuda a nossa mente a focar-se, ok, deixa-me começar a estar atento às coisas Muito bem. Então, o para tentar lá coração chegar. como um guia, como um É, sim, bastião, isso eu como um acho que sim. farol, para Sim, nos perguntarmos: ok, estou a ter dificuldades, não estou a conseguir, mas porque é que eu queria fazer isto? Ah, ok, era por isto. isso, Lembro-me do isso, motivo, porque é que eu queria ser coacher, ou porque é que eu queria aprender a isso, fazer surf, ou porque é que eu queria fundar uma escola. E isso, então, lembrando-nos do nosso objetivo, do nosso porquê, do sim, significado que está por trás, vai-nos dos ajudar a motivar. porquês, isso, Muito bem, então, imaginando que as pessoas querem mudar a sua vida, sim. tal como o Siddhartha fala no seu livro da questão do Enlightenment, alguns já chegaram a esse, ok, quero mudar, sabem mais ou menos o que é que querem mudar. Quais são os desafios típicos que as pessoas que querem mudar a sua vida, que querem atingir um novo desafio, consegues descrever aqui algum tipo de desafios que eles enfrentem? Eu acho que no fundo destes bloqueios, destas resistências que nós temos para mudar, lá está, mais uma vez, vou voltar lá, falta de clareza, Uhum, ou mesmo quando estamos claros, quase sempre estão lá um dos três cavaleiros do Apocalipse, não é? É o medo, a vergonha, a culpa, ok. que está sempre de mãos muito ligadas ao medo e à vergonha. E algumas pessoas, quando ouvem dizer, que isso poderá estar na base do seu comportamento, têm uma reação assim um bocado: "Uou, não, eu não sou medroso, eu não sei o quê", Todos temos alguns medos. mas na verdade os medos andam lá e infelizmente escondem-se muito bem. Hã, mas, portanto, também há muitos bloqueios que eu acho que, lá está, acho que foi uma das coisas que eu precisei de fazer para começar a considerar caminhos novos e ver caminhos novos, que às vezes nem os vemos, considerar. Tem a ver com o nosso mindset, que está relacionado com os nossos valores, com as nossas crenças. A partir daí nós criamos um mindset, uns esquemas mentais, a nossa forma de ver o mundo. Ah, e, e existem dois tipos de esquemas mentais ou de mindsets. Um que pode ser flexível e aberto à experiência, não é? Ou pode ser fixo. Uma das coisas que eu vejo mais, uma das variantes de mindset fixo, que eu acho que está muito, até muito culturalmente português, é o mindset de escassez, Pois. de não existirem oportunidades, as coisas são assim, sempre foram, Do não dá fado. para mudar. É, sim, isso acho que é um bocado muito português, infelizmente, mas
à forma de à forma de Temos partir alguns ter bons mais contra-exemplos a nível nacional, não é? temos, mas E os líderes que nos estão a ouvir e que batalham todos os dias para levar à frente os seus projetos, os seus sonhos, os seus porquês, não é? isso, Serem isso. respondidos e lançarem os seus produtos, os seus serviços, sejam líderes de empresas, sejam líderes de organizações, têm também outros desafios, para além dos seus próprios desafios, de ok, para onde é que eu quero ir, como é que eu vou chegar, também têm os desafios e o de motivar equipas. Portanto, é uma das coisas que eu também queria falar aqui com É todos. isso, para não Qual é que é o segredo ou quais algumas coisas que tu possas nos partilhar de passarmos de formas de passar então deste individual para o coletivo, para um projeto conjunto? isso sim, pois a viagem que tu falas é um bocadinho mais complicada. Esta viagem pessoal, não é, que tenho estado a focar mais na pessoal, é mais simples, ou pelo menos nós temos mais controle, uma palavra que eu não gosto de usar, mas vamos abusar aqui. Mas de facto, quando estás num navio com uma tripulação, a coisa não é igual, não é? Aí, não surpreendentemente, vamos voltar à visão, não é? Que eu disse que ia ser uma coisa que íamos revisitar muitas Uhum. vezes. Portanto, a primeira coisa, um líder que tem uma equipa ou tem uma organização consigo, eh, a expectativa de que eu posso moldar toda a gente para este protótipo de empregado que eu quero, ou de colaborador, outra palavra foi empregado, que eu não gosto. Hum, Eh, Posso moldá-los todos neste formato e, sim. ok, se eu fizer isto, nós vamos todos para a frente, vamos pensar igual. Mas acho que já todos perceberam, não é? Que a mal ou bem, que isso não é assim que funciona. Portanto, qual é a forma, Não qual dá é. para formatar as pessoas como se formata Não se dá. formatava de antes um PC, não é? E ainda bem que não dá, muito sinceramente. Agora, se pensarmos, ok, então qual é essa cola que eu posso usar, ah, para ter uma organização coesa, mas ao mesmo tempo, não é? Uma cola, mas com flexibilidade. É coesa, mas flexível, dinâmica. E isso são os valores, eu acho que, e não sou só eu que acho, basta ler o Boyatzis, um dos maiores estudos que foi feito, e um livro muito interessante sobre a transformação Uhum. nas organizações, essencialmente nas organizações. Depois vamos pedir o nome para pormos nas É, nossas notas. sim. Ah, Está tudo relacionado com o ter, lá está mais uma vez, uma visão clara. Ok, nós Cultura, valores, estamos a visão construir esta clara. empresa, esta organização, este coletivo, para quê? O porquê? Lá está, aparece outra vez o porquê. Porquê? O que é que nos move? Qual é a nossa direção? Quais são os valores? Quais são os princípios que nós queremos exercitar? Estes princípios e estes valores vão-nos dar, lá está, como eu dizia já antes, um balizamento do caminho que a empresa vai seguir. E um papel muito importante dos líderes, e que eu acho que devia ser um dos essenciais, é não só construir essa visão, estar muito clara, ser capaz de a vender como se fosse um comerciante à porta de casa, né, que é atendido e quer vender alguma coisa. Tem dois one-liners que vendem o produto, neste caso é uma visão, não é? Uma visão que excite que as pessoas percebam o que é que vão tirar de lá, No que fundo, um sejam pitch, claro. quase como as Um pitch startups, quando é uma encontram um espécie de um sales investidor, pitch, mas é um vision em pitch. 2 minutos conseguem dizer porque Isso, é que existe aquela isso, empresa, porque é que isso. existe aquele projeto, com que E objetivo. depois, a tarefa ingrata dos líderes é propagandear isso à força toda, eh, e fazer um certo, bem aí outra palavra feia, trigger warning, um certo policiamento de que essa mensagem, está presente de forma direta ou indireta Disseminada. em todas as Hum. comunicações, para fora, dentro. No fundo, todos os colaboradores acabam por, quando contactam com clientes, com fornecedores, acabam por ser um Tu momento de verdade, não é? Esses momentos de verdade, sim, e que se eles não estiverem alinhados com essa alinhados. visão, com esses valores, com esses objetivos, Sim, a empresa pode estar a passar a mensagem errada, não é? isso. Isso até é a segunda fase. Eu diria é que, tal como em qualquer relação, é por dentro da organização, esses valores, esses princípios, essa visão tem que ser partilhada. Isto é o quê? É cultura Muito bem. empresarial, não é? Ok, Que nós então tanto falamos. para jeito de aqui de quase a terminarmos aqui o nosso podcast, em termos de falamos aqui de coaching, portanto, como é que um coacher, e como é que esta mentalidade de coach pode ajudar os líderes, pode ajudar, Isso. as equipas, hum, nos seus Sim, desafios? sim. Então, pronto, vou fazer um anti-pitch a mim como coach, não é? Neste momento, e dizer que realmente qualquer pessoa
pode levar os princípios de coaching e os princípios, até mais as ferramentas de coaching, para dentro da sua organização. Pode e deve. Se não for através de pessoas externas, como é o meu E caso, aprendendo com os especialistas. sim, e aprender, isso até eu também aprendo com especialistas, com mentores e etcétera, não é? Todos nós. Eh, mas há muitas ferramentas de coaching que são incríveis, não só para os próprios líderes, crescerem, expandirem, mas também ajudar a facilitar essa propagação, que não é fácil, esse trabalho de criar uma cultura, mantê-la, alimentá-la dentro da empresa, não é? Dessa visão partilhada e garantir que as pessoas adotam, não é fácil, é easier said than done, sem dúvida. Isso passa muito, eu diria, por a criação de um ambiente, e lá está, aqui não vai ser por acaso, vão surgir algumas palavras que eu falei quando estava a falar do coaching, criar um ambiente seguro, e atenção, quando eu digo seguro, eu sou contra a política, a, a disseminação de segurança absoluta. Não estou a falar de Não segurança, existe. não é? Estou a falar de segurança psicológica no sentido das pessoas se sentirem protegidas em tentar coisas novas, que é de onde vem a inovação. Obviamente, isso acho que todos os líderes reconhecem isso. Portanto, criar esse ambiente seguro onde as pessoas cooperam, podem dar a sua opinião. E quando eu digo porque é que eu vou contrapor agora a segurança, a opinião pode ser uma opinião bastante acutilante e até, né, poder provocar do outro lado uma reação: "Uou, porque é que me estás a dizer isso?" Deve haver espaço para isso, das pessoas poderem dizer a sua verdade, como se costuma dizer, não é? Eu quero ser autêntico, quero dizer a minha verdade." Pronto, isso dava pano Para para outro podcast. um bocado, um Mas podcast ficando aqui então sobre. neste tema, Mas pronto, eu acho que uma das coisas mais importantes que se pode tirar do coaching é como comunicar com as pessoas de forma eficiente e positiva. eh, então por- tens aqui boas ferramentas que quem quiser também te pode contactar. Nós depois vamos deixar também aqui os contactos do Mário Barbosa, mas facilmente mas conseguem. espera, aí, deixa-me interromper, isto é feio fazer, mas desculpe. Eh, na- as ferramentas de comunicação, basta-me uma frase para dizer o que é que as pessoas precisam melhorar. Pratiquem a vossa escuta. As pessoas focam-se muito em debitar o que sabem, ou dar os conselhos, etc., não é? Ou dizer como fazer. Ah, o que nós temos que praticar é a nossa Ser- escuta e praticar a imparcialidade para eliminar a reatividade a comentários das outras pessoas, as ideias das outras pessoas, não é? E tentar eliminar aquela reatividade, ui, isso nunca vai resultar, ou ui, estás-me a dizer isso, que estás-me a chamar isto ou aquilo outro, estás-me a acusar disso. A Portanto, eliminar essas além da fricções, coragem, tu já falaste, ser assertivos, isto é, conseguir sempre, sim. ouvir as nossas vozes, o anjinho e o diabinho, Sim, e ouvir-te e e acreditar, não é? aprender a ouvir as outras pessoas, e ter a tal curiosidade. A curiosidade não aparece aqui outra vez por acaso. Curiosidade, ok, porque é que esta pessoa me está a dizer isto, ou porque é que ela quer ir por este caminho que eu nunca considerei e que na minha cabeça é horrível e vai ser desastroso para a empresa. Praticar essa abertura, ok, pronto. Ok, engraçado, porque é que diz isso? Explica-me lá porque é que é. E depois somos livres de discordar, obviamente. Mas tentar derrotar aquela reação aquela contração de, oh, não quero ouvir isso, Sim, não aqui quero saber já daquilo. tivemos um podcast, também falamos Esse, com um professor universitário e que ele esse. falou deste, o professor José Vieira, e ele falou exatamente deste tema que é importante às vezes até ouvir as objeções, isso robustece o Sim, projeto muitas das também, vezes, também. e permite avançar. Muito bem, só queria Esse. então sumarizar aqui alguns pontos, depois ia-te pedir no fim para complementares à tua vontade, antes de terminarmos. Portanto, e complementando aqui com. Falaste da questão da visão, pensámos onde é que queremos ter daqui a 5 anos. Eu tive uma coacher quando comecei a minha carreira e Uhum. foi exatamente esse exercício que fizemos. Ela deu-me um Esse é papel, um exercício uma típico. caneta e disse: desenha mesmo visualmente onde é que tu queres estar daqui a 5 anos e depois escreve em baixo um texto e depois definimos Esse, objetivos mais a curto prazo. E realmente tu pensarmos onde é que nós queremos chegar, imaginarmos, como tu falaste, já nessa esse. situação, seja naquela casa ou com aquela família ou naquela localização ou com Fazer aquele aquela modo de atividade que vida. nunca Portanto, fizeste. dar-nos ao luxo, dar-nos a coragem de atrever-nos a sonhar Isso. e depois passarmos para o papel e, e irmos adiante. Eh, Gostei dessa, atrever a sonhar, é mesmo isso, é mesmo isso. e, para terminar, e pensando que daqui a uns tempos poderíamos voltar a fazer também aqui uma continuação, um novo podcast, o
a importância do porquê, não é? As pessoas terem o significado nas suas vidas, seja profissionais, seja Sim, pessoais, e tu, como um exemplo de alguém que mudou de vida, que atreveu-se a arriscar e a mudar, vencendo os tais cavaleiros da Apocalipse, que tu falaste, que isto é uma guerra, claro, do dia a dia, contínua, dos medos, das vergonhas, das culpas. Portanto, quem nos está a ouvir pode também se inspirar nessa história e tentar enfrentar os seus medos, as suas, aqueles vozinhas que dizem não, não és capaz ou não vais isso, isso. conseguir. E Ir, tu agora eu vou dizer que é corrigiste muito bem, disseste enfrentarem e começaste por dizer vencer. Não se conseguem vencer essas coisas completas. Isso é uma exatamente, tarefa de vida. faz É, parte é deste ganhar, balanço é nesta ganhar política. a coragem para nos submetermos a essas situações e derrotar, aí sim, derrotar algumas crenças que tínhamos. Se eu fizer isto ou se fizer aquilo, vai acontecer isto ou assado. Raramente é como nós pensamos. Não é? Muito bem, ainda muito haveria aqui para falar. Ui. Foi, não sei se queres complementar também Não, com quero pedir alguma desculpa por ter mensagem. interrompido há pouco, mas, achei que era mesmo importante focar nessa parte. É que se me dissessem, diz-me alguma coisa que tu queiras treinar ou, de alguma forma insuflar nas pessoas e nos líderes em concreto, seria a capacidade de ouvir. Não é ouvir, é ouvir mesmo, não é? E ouvir com o Estar coração. presente, ouvir com o Não é coração. só o deixar falar, não é? Deixar falar é fácil, né, fácil, nem sempre, mas pronto. É mesmo ouvir, não é? Portanto, ouvir os outros, ouvir-nos a nós próprios e É pensarmos isso, é isso. o que é que queremos sonhar, onde é que queremos chegar. Muito bem, muito obrigado, Mário Barbosa. Foi um E prazer eu ter-te eu é que aqui agradeço a oportunidade, foi um prazer como sempre. e muito obrigado a todos que nos ouvem. Pedimos para fazerem, para nos seguirem, quer no LinkedIn, quer no Isso. Spotify, e em breve teremos mais um interessante episódio. Muito obrigado. E o próximo terá mais negócio.